Ele tem que sair do fibrado original e voltar para o fibrado original, mas na mesma fibra. Ele pode voltar em outro ponto da fibra, mas tem que voltar para a mesma fibra. O ponto que ele voltar, né, como está na mesma fibra, se relaciona com o ponto anterior pela ação do grupo, né? Pela ação à direita. Então, o que está aparecendo ali é o seguinte, você vai ter o elemento do grupo e isso tudo agindo sobre um certo elemento fixo que vai caracterizar o morfismo que você está vendo. Né? O teorema é perfeitamente razoável. Né? Agora a questão só de provar, tem que provar. Né? Então, para provar o cara, a gente vai mostrar o seguinte. Né? Demonstração. Né? Qual é o efeito que eu espero, em geral, de um cara desse tipo? Veja que ele é U identidade de M. Né? Então, o primeiro ponto aqui tem que ser o P. Não tem saída. Né? Porque a fibra, quando eu projetar, né, é PR1. Né? Então, eu vou para M. Né? Eu não posso trocar de fibra. Eu tenho que chegar num ponto, no mesmo fibrado produto, que está sobre a mesma fibra. Então, o ponto de saída é a fibra sobre P, o ponto de chegada tem que ser a fibra sobre P. Né? Então, vai ser isso, e vai ser, em geral, um F de PG. Né? O elemento do grupo, né, ao qual eu vou chegar é uma função, né, em princípio, do ponto que eu estou e do elemento do grupo do qual eu saí, né, G ali. Certo? Bom, vamos definir esse Q de P como sendo F de P1. Tá certo? Esse cara que está aqui, né, é um mapa de M em G, tá certo? Se eu der um ponto de M, o resultado é um elemento do grupo. Tá certo? Né? F de PG não tem que ser um ponto de M cartesiano G, então F de PG tem que ser um elemento do grupo. Tá certo? O F em geral é um elemento do grupo, portanto o Q, que em particular está associado com a identidade, continua sendo um elemento do grupo, sem problema nenhum. Né? Então esse morfismo principal, ele pode ser escrito assim, U de PG, né? Ele é o U de quê? De P1G, né? Lembra da ação do grupo que a gente definiu, né, no espaço produto cartesiano. Né? Como esse cara é um morfismo principal, então ele é U de P1 vezes G. Certo? E o U de P1, ele vai ser P F de P1. Tudo isso com G atuando. E isso é o P Q de P. G. Tá certo? Final da história, deixa eu só escrever isso aqui para cá, eu perdi o espaço. Isso vai ser o P Q de PG. Então a forma do cara tem que ser essa. Certo? A pergunta, né, é se o negócio é ida e volta. Certo? Quer dizer, dado um U, né, dado um U, eu pude associar um Q, né, que é um mapa de M em G. Agora pergunta, dado um mapa de M em G, eu posso associar um U, né? Para saber se eu tenho associação 1 a 1, né? Resposta sim, né? Vou fazer o seguinte.
definir o seguinte: PG igual a Q de P, G. Tá certo? Esse cara aqui é um morfismo do tipo U, identidade de M, porque ele mantém P. Tá certo? E a questão é saber... Bom, a gente tem que mostrar que π' é composto com uma identidade de M composto com π. Né? Então, π' composto com U, né? Associado com um certo PG, vai ser π', né? De P, que de P, G, que é igual a P, né? Tá certo? E do outro lado, a gente tem identidade de M composto com π de PG, né? Isso vai dar um P também, né? Π de PG é o P, identidade de M sobre o P da P. Então, a condição de ser um morfismo é satisfeita. A outra condição é saber o seguinte: se o U de PG G', né? Vai ser P, que de P, G, G', que é o P, que de P, G', por definição, e isso é o U de P, G'. Tá certo? Então ele é o morfismo principal, sim, né? E está em associação 1 a 1 com todos os mapas da variedade no grupo, ou do espaço de base no grupo. Né? Então, teorema 1, se eu tenho um morfismo, um G-morfismo desse tipo, entre dois fibrados principais, né? Esse cara é um isomorfismo. Teorema 2, né? No fibrado produto, né? M cartesiano G, todos os morfismos, né? Do tipo U identidade, do tipo que não troca fibra, são desse tipo. Certo? Então vamos para o teorema 3. Teorema 3. Teorema 3 fala o seguinte: o retrocesso de um G fibrado principal é um G fibrado principal. Certo? Retrocesso por qualquer, né, mapa, né, entre espaços de base, né, que a gente tem. Então vamos lá, vamos demonstrar isso. Né? Então eu tenho Si, que é L', P', M', tá certo? Eu tenho um mapa F de N em M', certo? E o retrocesso vai ser F estrela Si, né? Um cara dado assim, PR1 M, com o nosso E, só para a gente relembrar, P é pertencente a M cartesiano L', tal que P' de L' é igual a F.
Essa é a definição de retrocesso que a gente viu na aula passada. Né? Definição de retrocesso. Só para relembrar, né? Essa condição π' de L' igual a f de P significava que a fibra do fibrado original tinha que ser copiada em cima do ponto correspondente do f de P. Tá certo? A fibra sobre P tinha que ser copiada no ponto sobre f de P. Certo? O retrocesso era isso, para pegar a fibra e copiar. Tá lá. Então o teorema faz bastante sentido, né? Tipo assim, eu tenho um G fibrado principal, né? Se eu copiar a fibra para lá, eu vou ter um G fibrado principal. Né? Eu só tenho, na verdade, que fazer o quê? Arrumar uma ação do grupo sobre essa fibra. Né? E verificar que essa ação do grupo vai me dar algo isomórfico à fibra original. Né? Certo? Então, vamos definir essa ação. Né? Ação que é natural aqui é a seguinte: P L' G é igual, aceito propostas, quem dá mais? Deixa eu botar mais um textinho aqui. A definição. Então, qual a definição que é razoável, né? A gente pôr ali. Vamos pensar aqui, né? O G age sobre a variedade N? Não, né? Nem sobre N'. O G age sobre quem? Sobre o L'. Agora eu tenho que ficar quieto. Se eu falar mais alguma coisa, eu dou a resposta. Tá bom, eu entendo. Constrangedor. Tem que dar a resposta. É porque é linha G, né, gente? Certo? Essa é uma ação natural do grupo G sobre o espaço produto cartesiano. M cartesiano é linha. Né? Isso aqui eu sei direitinho o que é. É linha G, né? Não é isso? Esse é um cara de E'. Né? É um elemento da linha. Aí, tá? Né? Então, com essa ação definida, o que eu tenho que mostrar é que eu tenho um fibrado principal. O fibrado produto, né? O fibrado de retrocesso é o fibrado principal com o grupo G. Né? G fibrado principal. Então vamos lá. Né? Então, primeiro, vamos reparar o seguinte, que o PR1 de P é linha G é a mesma coisa que o PR1 de P é linha. Né? Isso é sempre PR1. PR1 é sempre PR1. Né? Como a ação do grupo não mexe na primeira componente, o PR1 não distingue entre os dois. Mas se o PR1 do P é linha G é igual ao PR1 do P é linha, isso significa que P é linha G e P é linha pertencem à mesma fibra. Certo? E todo mundo que está na mesma fibra é porque está na órbita, né? Na mesma órbita. Portanto, eles são relacionados por um elemento do grupo. Né?
será que P é linha G e P é linha pertencem ao E para um G qualquer? Não? Eles pertencem sim, porque eu tenho que satisfazer essa condição. Né? Então eu tenho que ter π' de E'G igual a F de P. Né? Para que esse cara, né, pertença ao E, essa condição aqui tem que ser satisfeita. Tá certo? Vou colocar aqui em interrogação para perguntar, e a resposta é a seguinte: π' de E'G, né, isso daqui é igual a π' de E'L, né, porque E'L pertence ao espaço de base, espaço total é E'L é grande. Né? E a projeção lá é cega para a ação à direita, né? Porque todo mundo que está na ação, que é relacionado com a ação à direita do grupo, está na mesma fila. Então, π' de E'G é igual a π' de E'L. E o π' de E'L, por hipótese, é igual ao F de P. Portanto, esse ponto P'G, ele pertence, se o P'L pertence ao E, o P'G também pertence ao E. Tá certo? Eles não só pertencem ao E, né, como estão na mesma fibra. Tá certo? Como a ação que a gente definiu é aquele tipo que está ali, e essa ação é livre também, então a fibra inteira, né, é composta da mesma maneira, é isomorfa à fibra anterior. Né? Eu tenho P fibra retrocedida é igual a P G. Isso foi a definição da ação do grupo que a gente teve. Então, como a ação é livre, para cada P de E', eu tenho todos os caras, tantos caras quantos elementos do grupo eu tiver. P'G1, P'G2, P'G3, P'G4, e assim por diante. Né? Então, esse cara, essa fibra, sobre o fibrado retrocesso, ela é também isomorfa ao grupo G. Tem um elemento para cada elemento do grupo. Certo? Então, o que a gente precisa mostrar mesmo, a coisa que sobra, é o seguinte: é mostrar que esse M que está aqui é igual ao E sobre G. Tá certo? E no fibrado principal, né, a variedade de base, o espaço de base, tem que ser isomorfo ao espaço quociente do espaço total pela relação de equivalência lá que a gente impõe. De todo mundo está na mesma ordem. Né? Então a pergunta é a seguinte: E sobre G, um E definido assim, certo? Um E sobre G é isomorfo a M? É a última coisa que a gente precisa saber. Né? Se o E sobre G é isomorfo a M ou não. Então a gente pode definir aqui um mapa entre esses dois espaços. Esse mapa eu vou chamar de H. Isso daqui é um elemento do espaço quociente, né? Olha só, vamos olhar de dentro para fora, que aí fica mais fácil de entender. P'L, né, é um ponto do E, tá certo? A classe de equivalência de P'L são todos os caras que se relacionam com P'L pela ação do grupo G. P'L G1, P'L G2, P'L G3 e assim por diante. Então, esse cara atua na classe de equivalência. Né? E a definição dele, que eu estou dando aqui, é ser simplesmente PR1 de PL1 é igual a P. Tá certo?
Se eu conseguir mostrar que esse mapa aí é 1 a 1, eu descobri um mapa entre o espaço quociente A sobre G e a variedade, ou espaço de base. Certo? Então, primeiro mostra-se que o H é injetivo, né? Então, vamos supor que H de P1 L'1 é igual a H de P2 L'2. Tá certo? Então, eu tenho que mostrar que P1, a classe de equivalência de P1 L'1 é igual à classe de equivalência de P2 L'2. Né? Bom, isso aqui implica que P1 igual a P2, né, diretamente. P1 igual a P2. Então a primeira parte aqui não está legal. Né? A ação do grupo, né, ela é transitiva nessa órbita. Né? Então, se você tiver P1 e linha 1, isso daqui vai ser certamente P1 e linha 2. Tá certo? Mas isso é igual a P2 e linha 2, porque P1 é igual a P2. Tá certo? Daí você acaba de mostrar que P1 e linha 1 é igual a P2 e linha 2. Portanto, a aplicação é injetiva. Né? E para mostrar sobre aditividade, se eu tiver um P pertencente a N, um PR1 de P é linha, é esse P. Né? E isso é o H de P é linha. E, portanto, o P pode ser escrito como H aplicado em alguém. Né? Então, esse H é sobrejetivo, injetivo, portanto, é bijetivo, eu tenho uma bijeção entre E sobre G e M. Tá certo? É o que eu precisava para mostrar o cara. Né? Todas as condições estão dadas. Quer dizer, o meu fibrado, né, retrocesso, definido como PR1N, né, ele é isomorfo a esse espaço aqui, E, Rho, E sobre G. Certo? Então, teorema 1, teorema 2, teorema 3, né? Agora vamos dançar com esses 3 teoremas aí, né? Para mostrar um negócio realmente interessante. Né? Não sei se eu chamo de teorema 4, acho que vou chamar de teorema 4. Eu poderia ter chamado lema 1, lema 2, lema 3, né? E esse aí de teorema. Aula de triplo. Não espirre mais uma vez. Porque se você espirrar 3 vezes, você fica rico. Só 3. Tem que ser exatamente 3. Então vou ficar rico. Vai ficar rico. Se você não espirrar a 4ª vez. Esse é aquele tipo de teorema que, assim, a demonstração dele torna ele mais rico do que o iniciado. Aí você vai entendendo coisas sobre o fibrado principal no caminho. Eu digo assim, na verdade é um pouco mais, porque ele não só é o retrocesso, não só o fibrado principal, mas tem essa questão do isomorfismo, isso é o coisa mais forte. Na verdade, esses 3 teoremas mostram como é que você relaciona as fibras com essas estruturas. Você tem a estrutura, bota uma estrutura numa fibra e outra fibra, como é que vai ser? Como é que vai ser? Então vamos lá, teorema 4 ele é o seguinte. Um G fibrado principal é trivial, certo? Portanto, isomorfo a um espaço produto cartesiano. Né? Sem somente ser, né? Sem somente ser, existe uma seção
contínuo sobre P. Se eu tiver uma seção contínua, global, tá certo? Ele é trivial. É o diabo, né? O cara não pode ter uma seção global. Se ele tiver, ele é trivial. Então, para demonstrar isso aí, nós vamos usar os 3 teoremas que a gente falou até agora. Certo? Vou mostrar isso. Né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro considerar que a gente tem uma seção contínua. Né? Então, eu tenho um sigma de M em E. Tá certo? Que é uma seção, portanto, ele tem que satisfazer o seguinte. Π de sigma de P tem que ser P. Tá certo? Você está dando risada, assim, você já me conhece, você sabe que eu ia chamar os teoremas de Lemas e esse é teorema. Sim, mas eu já propus isso antes de você. Então, para ser uma seção tem que ser isso, tá certo? Quer dizer, a seção ela pega o ponto P, levanta para alguém que está sobre a fibra do P. Né? Portanto, se você aplicar π de sigma de P, você obtém P. Tá? Então, beleza. Vamos supor que eu tenho um E, né? Pertencente ao E, ao espaço, né? Nosso G fibrado principal, a gente vai supor que é E, I, N. Né? Eu tenho um E pertencente ao E. Então, esse cara pode sempre ser escrito da seguinte maneira: E igual a sigma de π de E vezes um certo Q de E. Concorda ou discorda? Sigma, se eu tiver o E, né? Esse E está numa fibra sobre um certo ponto P, né? Tá certo? Então eu vou pegar π desse E, é esse ponto sobre o qual o E está. Se eu aplicar a seção sigma sobre esse ponto, eu vou chegar num dos pontos da fibra. Esse ponto da fibra pode ser relacionado ao próprio E pela ação de um elemento do grupo. Né? Que eu estou chamando de Q de E. Tá certo? Então, esse Q, né, é um mapeamento de E e G. Né? Esse cara é um elemento do grupo. A situação é assim. Né? Eu tenho aqui o E. Né? Esse E, ele está, né, sobre uma fibra. Que essa é a brincadeira. Todo mundo que está no fibrado está sobre uma fibra. Né? Então, a fibra é sobre o ponto P. A seção, né, passa por aqui, inclusive em cima, cortando essa fibra. Ela corta a fibra aqui. Né? Esse aqui é o sigma de P, o sigma de π de E. Né? A diferença entre o ponto de acessão que corta a fibra e o E é um elemento do grupo, porque a ação é transitiva. Então eu tenho que botar aqui, entre esse cara e esse cara, tem um Q que eu tenho que colocar de diferença. Tá certo? Quem é esse Q depende de quem é o E do qual você partiu. Tá certo? Ele não depende da seção, depende do E. Né? Vamos supor que a seção está fixa. Né? Então ele depende do E. É isso que essa equação aqui está querendo dizer, mais nada. Né? Então beleza. Né? Como a ação do grupo é livre, né? Esse Q é único, certo? Só tem um Q que leva esse sigma daqui nesse E. Isso a gente mostrou lá no início da aula. Né? Ação livre
significa injetividade nesse sentido. Né? Então, a gente observa também o seguinte, a gente observa que E vezes G, né? Aquele E ali, é o sigma de π de EG vezes o Qi de EG. Isso aqui significa apenas reescrever essa equação para EG. Né? Tá certo? Isso, por sua vez, né, é o signo do π de E, né, porque o π é para o π, esse G invisível. Né? Tá certo? E sobra o Qi de EG na história. Por outro lado, o EG, né, eu posso pegar só o E e escrever esse cara como sigma de π de E vezes o Qi de E. E deixar o G esperando. Tá certo? Se eu comparar agora esse cara com esse cara, como a ação do grupo é livre, né, eu tenho que o Qi de EG vai ter que ser igual ao Qi de E vezes G. Tá certo? Portanto, esse Qi, né, define um M-morfismo. Tá certo? A gente já viu o teorema 2. Né? O M-morfismo U, identidade de M, né, onde o U de E ele é definido assim, como π de E, π de E. E a ação do grupo é a ação usual que a gente conhece por aí. Tá certo? Para bom entendedor, o teorema já está quase demonstrado. Tá certo? Qual é o M-morfismo? Ele está chegando aonde? Né? Ele está chegando num espaço que é o produto cartesiano da variedade π de L dá um ponto P do M, né? Da variedade de base, do espaço de base, com o grupo. Qi de E é um elemento do grupo. Tá certo? Tá ok? Então, isso é um morfismo que me leva desse fibrado que está aqui, EPM, num fibrado produto. Ele é um isomorfismo, portanto, pelo teorema 1. Então, eu acabei de mostrar que o fibrado em questão é isomorfo ao fibrado produto. Certo? O teorema acabou aqui. Chegou aqui, as palavras terminam. Né? Certo? Então, se eu tenho uma seção, né, o que eu tenho, a partir do momento que eu tenho uma seção, eu tenho um jeito de olhar para a fibra. Eu tenho um ponto de partida para olhar para a fibra. Eu parto dessa seção. Aí tudo que eu tenho que saber é o elemento do grupo que eu tenho que colocar para descrever o elemento da fibra particular que eu estiver interessado. Né? Isso se traduz na trivialidade. Porque se eu tenho, se eu faço essa escolha desse objeto, esse objeto satisfaz essa propriedade, e essa propriedade é tudo que eu preciso para mostrar que esse U de E é um M-morfismo entre fibrados principais. Seria um M-morfismo entre fibrados principais, é um isomorfismo, e um dos fibrados principais é o fibrado trivial. Certo? A volta é mais fácil ainda. Né? Se eu supuser que o fibrado, né? Então a volta, se o EPM, né, é trivial, né? Tá certo? Então eu tenho um morfismo principal, vou chamar de H, de M cartesiano G em E. A gente pode falar de E em M cartesiano G, mas é mais conveniente usar a inversa. Né? De M cartesiano G em E
E ele pode ser usado para definir uma seção da seguinte maneira: sigma de P é igual a H de P1. Pronto. Se eu tenho fibrado trivial, tá certo? Então eu tenho esse morfismo principal entre o fibrado trivial e o fibrado em questão, né? Eu uso o morfismo trivial para definir a seção. Então, dado uma seção sobre o fibrado principal é trivial, e se eu tenho um fibrado trivial, eu tenho uma seção. É uma a uma coisa. Certo? Tá bom? Então, esse é um dos teoremas mais famosos, né, do estudo dos fibrados, que é um critério de trivialidade do fibrado principal. Esse critério de trivialidade do fibrado principal vai se estender para os fibrados que você extrair desse fibrado principal, fibrados associados, essas coisas todas. Né? Então, se o seu fibrado principal for trivial, o seu fibrado associado vai ser trivial também. Esse fibrado principal. Né? Então, um critério de trivialidade é, e nesse caso um C e somente C, né? Eu ter uma seção contínua globalmente definida sobre ele. Certo? Então agora, próximo passo, né? Já viu emergir em algumas estruturas, né? Por exemplo, na aula passada a gente viu emergir a trivialização local. O fato de que, com algumas hipóteses, praticamente todos os fibrados podem ser vistos como localmente triviais. Né? Agora, na próxima aula, a gente vai falar sobre o conceito do grupo de estrutura. Como é que o grupo G, né, é utilizado na especificação dessas fibras que estão aí. A pista, né, já é a demonstração desse próprio teorema, a existência de uma seção. Aí você vai falar de uma seção local e não de uma seção global. Uma seção que está definida, por exemplo, só dentro de um aberto. Né? Mas deixa para a próxima. Então, próxima terça-feira, não é isso? Às 4h30. Certo? Mesmo de bate-horário.